Gostaríamos de estender boas-vindas a todos vocês, queridos irmãos, que estão aqui presentes conosco, né? Aos irmãos também que, por algum motivo, não puderam estar presentes, mas estão nos acompanhando via Zoom. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião meio de semana das Testemunhas de Jeová. É sempre um prazer, uma alegria tê-los conosco. Como sempre fazemos para iniciarmos a nossa reunião, vamos convidar a todos para que possamos entoar juntos um cântico ao nosso Criador. O cântico inicial para essa reunião é o número 44, Oração de um Servo Aflito. Logo após a oração inicial, nós teremos uma oração que será proferida pelo nosso irmão Geraldo Camargo. Muito bem, né? Para iniciarmos então essa reunião, convido os irmãos a fazerem uso de suas apostilas. Vamos observar os pontos altos que iremos aprender. A reunião de hoje ela tem como base os Salmos 140 ao 143. Se você observou a leitura desses salmos, você vai ver quão importante é nós basearmos a nossa confiança no nosso Criador, principalmente quando oramos a Ele. Em tesouros da Palavra de Deus, olha que tema interessante. Haja de acordo com as suas súplicas por Jeová. Ao orarmos ao nosso Criador, você presta atenção nas maneiras em que Ele responde a sua oração, as formas que Jeová faz isso? E você corresponde, então? É muito importante, quando pedimos a ajuda de Jeová, nós agimos de acordo com aquilo que pedimos. Em Joias Espirituais, nós vamos responder ao Salmo 140, versículo 3, temos uma pergunta. Por que Davi diz que há veneno de víboras atrás dos lábios de homens maus? Essa pergunta vai ser respondida com a ajuda dos irmãos também. Em Faça Seu Melhor no Ministério, nós iremos ter 3 apresentações que irão nos ajudar a aprimorarmos ou sermos mais eficientes aí no nosso trabalho, iniciando conversas, cultivando interesse e explicando as suas crenças. E uma parte em especial na nossa vida cristã tem um tema que será muito importante os irmãos estarem atentos. Esteja preparado para situações que possam exigir cuidados médicos ou uma cirurgia. O que está envolvido nessa preparação? Hoje nós vamos também ser aconselhados. Então, para darmos início aí, em Tesouros da Palavra de Deus, com o tema Haja de acordo com as suas súplicas por ajuda, nós convidamos o nosso irmão Peterson Evandro. Uma coisa em comum que todos nós, testemunhas de Jeová, temos é que quando nós passamos por algum tipo de dificuldade, independente da dificuldade que nós temos, sempre pedimos ajuda de Jeová por meio da oração. Pedimos ajuda a Ele, pode ser, por exemplo, por questões familiares, pode ser referente à questão de saúde, problemas financeiros, alguma provação que possamos estar passando no nosso dia a dia, talvez na escola, ou quem sabe no trabalho, ou até mesmo pedimos a ajuda de Jeová para que possamos ser pessoas mais espirituais. Com toda certeza, nós também sabemos que Jeová ele responde todas as nossas orações. Ele nos ajuda, Ele nos orienta. Claro, desde que isso seja um pedido de sincero coração que nós fazemos a Jeová. E também por agirmos de acordo com o que nós pedimos a Ele. Jeová, ele pode nos orientar de diversas formas. Uma delas é por meio dos conselhos que recebemos dos irmãos na congregação. Uma coisa em comum que também todos nós temos é que durante a nossa vida no passado, em algum momento, quando tivemos algum problema, nós precisamos de ajuda de outras pessoas para que ela pudesse nos orientar. E temos certeza também que no futuro iremos também precisar de ajuda dessas pessoas, de ter o conselho dessas pessoas. Agora vamos separar o conselho de 2 formas. Nós podemos falar que a primeira parte do conselho seria aquele conselho da nossa vontade, ou seja, quando nós vamos até uma pessoa para que ela possa nos aconselhar. Um segundo tipo de conselho vamos chamar inicialmente de conselho involuntário, ou seja, é aquele conselho que não vem por nossa escolha, mas sim pela vontade de outra pessoa. Agora, falando em específico desse conselho, o conselho involuntário, será que quando nós recebemos esse tipo de conselho, qual que é a nossa maneira de reação? Como que ficamos no nosso íntimo, principalmente quando recebemos um conselho dessa maneira, quando envolve a nossa espiritualidade? Será que eu aceito de maneira humilde, de maneira tranquila?
Ou será que talvez eu fico meio receoso, nervoso por receber um conselho dessa maneira? Agora, uma pergunta principal para que todos possamos meditar. Como Jeová acha que recebermos esse conselho é importante para nós? É interessante essa pergunta, né? Para meditarmos. Nós devemos sempre nos lembrar que Jeová, Ele nos ama muito. Ele quer o melhor para todos nós. E Jeová Ele também nos aconselha. O modo como Jeová pode nos aconselhar pode ser por meio da Bíblia, pode ser por meio das publicações que nós temos aqui, que são totalmente baseadas na Bíblia, e pode ser também pelos nossos queridos irmãos da congregação. Quando algum irmão nos aconselha, ele conversa conosco baseado totalmente na Bíblia, na palavra de Jeová. E isso é um ato de amor de Jeová, isso é uma provisão amorosa de Jeová. Então, na verdade, esse tipo de conselho nem devemos chamar como conselho involuntário, devemos chamar de conselho do amor, pois isso é um ato de amor de Jeová, é uma provisão de Jeová e devemos estar dispostos a receber esse tipo de conselho. Convido os irmãos agora a ler comigo aqui na Bíblia o Salmo 141, 5. Salmo 141, 5, que nos diz: Se o justo me surrasse, seria um ato de amor leal. Se me repreendesse, seria como óleo sobre a minha cabeça, que a minha cabeça nunca recusaria. Continuarei orando, mesmo nas suas calamidades. Uma situação que talvez possa acontecer quando recebemos algum tipo de conselho é que talvez possamos achar que o conselho pode ter sido dado de uma maneira errada, talvez um pouco duro. É claro que nós sabemos que, com todas as orientações que nós temos na congregação, todo conselho que formos dar para outras pessoas tem que ser dado de maneira correta, tem que ser dado de uma maneira com amor. Mas se, por acaso, esse não for o caso, não concentre-se na maneira como o conselho foi dito, mas concentre-se no que foi dito. Dessa maneira, nós também iremos demonstrar uma qualidade muito importante que todos nós devemos ter, que é a sabedoria. Devemos sempre nos lembrar que esse tipo de conselho é uma provisão amorosa da parte de Jeová. Inclusive, isso pode ser uma resposta das nossas orações, das súplicas que fazemos a Jeová. Agora, pode acontecer que estejamos desanimados, possamos fazer algumas orações a Jeová e possamos achar que Jeová não está nos respondendo, ou até mesmo que Jeová não está nos dando atenção. O que podemos fazer nesse caso? Você já passou por isso? Ou se por acaso aí está passando nesse momento? Fique calmo. Pode ter certeza que Jeová ouviu sim a sua oração e Ele vai te ajudar. Hoje nós vivemos em dias bem turbulentos, não é? Pressão de opositores, dificuldades econômicas, problemas com saúde e outras coisas. Tudo isso pode afetar o nosso coração, pode nos desanimar e pode também afetar o nosso entendimento do que Jeová Ele quer para nós. Mas lembre-se que até mesmo no passado, servos de Jeová que passaram por vários tipos de problemas, eles conseguiram a ajuda de Jeová e dessa maneira podemos ter certeza que Jeová vai nos ajudar também. Podemos citar o caso do rei Davi, onde no momento da sua vida, Davi ele passou por uma aflição muito grande e ele usou algumas coisas que pôde ajudar ele a não desanimar, como, por exemplo, o Davi ele sempre meditava nos tratos que Jeová tinha com o seu povo no passado e como ele o ajudou. Do mesmo modo, a partir do momento quando meditamos nas coisas que Jeová já fez para o seu povo no passado, podemos ter a certeza que Jeová também fará a mesma coisa para nós. Ele irá nos ajudar. Vamos ver agora aqui comigo o Salmo 143, 5. Salmo 143, 5 diz assim: Lembro-me dos tempos antigos, medito em todos os teus atos. Reflito no trabalho das tuas mãos com vivo interesse. Ou seja, medite em tudo o que Jeová já fez pelo seu povo. Medite em tudo o que Jeová ainda irá fazer por nós. Por dessa maneira iremos nos edificar e manteremos nossa fé forte e não iremos nos desanimar. Agora nós temos uma imagem que também é muito importante, que ela nos dá também algumas dicas de o que nós podemos fazer para não desanimar. Podemos ver a imagem que tem um irmão na parte central, que o irmão ali está fazendo seu estudo pessoal, ele está aprendendo sobre Jeová. Às vezes ele pode até estar mesmo ali estudando sobre atos, sobre coisas do passado que Jeová já fez pelo seu povo. Nas duas imagens do fundo, do lado esquerdo, vemos lá que o irmão ele está orando ao ar livre. E no lado direito a gente pode ver que ele está na pregação e está recebendo um conselho de irmão. Inclusive esse conselho que ele está recebendo pode ser uma resposta de Jeová no momento que ele fez aquela oração. Conseguiram ver aí na imagem os 3 pontos importantes? O primeiro é:
estudar sobre Jeová, aprender sobre Jeová, seus mandamentos, o que Jeová fez no passado para o seu povo, orar para Ele, suplicar a Jeová de coração sincero e aceitar todos os conselhos dos nossos irmãos de coração aberto. E o principal, igual Davi fez, é agir de acordo com o que pedimos a Jeová. Quando nós estudamos o Salmo 140 a 143, lá contém não apenas as súplicas de ajuda que Davi tinha, mas também lá mostra declarações que Davi ele agia de acordo com as súplicas a Jeová. Então nós devemos seguir esse mesmo exemplo de Davi. Então, portanto, irmãos, no momento de dificuldade, onde oramos a Jeová, suplicamos a Ele por ajuda, devemos ser pacientes por aguardar a Jeová. Às vezes nós fazemos uma oração a Jeová, queremos que a resposta seja de uma certa maneira, mas na verdade Jeová ele pode estar pensando algo muito melhor para nós no futuro. Então, nesse momento, nós temos que dar tempo a Jeová para que Ele nos mostre qual que é a sua vontade. Vamos ver agora o último texto, que é aqui o Salmo 143, 10. Salmo 143, 10, que nos diz: Ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus, teu espírito é bom, que ele me guie por terreno plano. Então, irmãos, quando nós fazemos uma oração a Jeová, nós devemos dar tempo a Ele para mostrar a sua vontade. Então, nós podemos aproveitar esse tempo para meditar sobre a Bíblia, meditar sobre a palavra de Jeová, que é exatamente o que o versículo 10 fala. Ensina-me a fazer a tua vontade, aprender qual que é a vontade de Jeová. Dessa maneira, nós vamos aprender mais sobre a Jeová, como Ele ajudou seu povo no passado e como isso pode nos fortalecer hoje aqui no presente. Então, portanto, que todos nós possamos a continuar, inclusive, seguindo o mesmo exemplo de Davi, onde Davi ele teve os seus momentos de súplicas, de muita aflição, mas ele não desanimou e não desistiu de Jeová. E o principal, que ele sempre agiu de acordo com as suas súplicas. Irmão Peterson, muito obrigado pela sua excelente consideração e nos ajudar a agir de acordo com as nossas súplicas a Jeová. Vamos agora acompanhar joias espirituais, nosso irmão Kazuya Kanada. Muito bem, irmãos, para a parte de hoje, vamos começar com a leitura de Salmo 143. Gostaria de um voluntário, por favor? Irmão Sahara, por favor. Afia a língua como a de uma serpente, há veneno de víboras atrás dos seus lábios. Muito obrigado pela leitura. Pergunta baseada no texto é: por que Davi diz que há veneno de víboras atrás dos lábios de homens maus? Então, irmã Lerce, por favor. Em uso figurado, Davi ele quis dizer que toda e qualquer declaração mentirosa que destrói a reputação das vítimas são comparadas ao veneno da serpente. Assim também, a língua humana, quando mal usada em comentário maldoso, em calúnia, em injúria e outras coisas similares, também está cheia de veneno mortífero, pois a língua ela é indisciplinada e prejudicial e, conforme mostra Tiago, está cheia de veneno mortífero. Muito obrigado pelo comentário. Irmã Kézia, mais um ponto? Então, o que as pessoas falam para prejudicar outros, né? Por isso é considerado homens maus, porque eles falam com a intenção de acabar com a reputação daquela pessoa. Exatamente, muito obrigado. Então, vamos aqui para a pergunta adicional. Que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Irmã Júlia, por favor. Davi, no Salmo 143, 10, pede para que Jeová o ensine a fazer a sua vontade e que o guie em caminhos planos. Hoje, Jeová nos ensina e nos ajuda de muitas maneiras, através das reuniões da Bíblia e da pregação, da associação com os irmãos e de tantas publicações, tanto digital quanto impressa.
E eu quero aproveitar essas provisões e toda a oportunidade de ser ensinada por Jeová, assim como Davi. Muito obrigado, Júlia. Irmão Tiago Vecchiato, por favor. Salmo 141:3, nós aprendemos a importância de controlar nossas palavras. Esse texto nos ensina a pedir ajuda a Jeová para falar com sabedoria e evitar comentários que possam magoar outras pessoas. Muito bom, muito obrigado, irmão. Vamos, Ângelo, fique na frente, por favor. O Salmo 141:4 mostra que devemos nos manter o nosso coração puro e longe do mal. Muito obrigado, irmã. Irmã Daniela, por favor. No 141, 1 e 2, mostra que Davi ele dava muito valor ao privilégio da oração. Ele disse que a minha oração seja como incenso preparado diante de ti. E naqueles dias o incenso sagrado era preparado com muito cuidado. Isso lembrou a Davi que ele deveria escolher bem as palavras que iria usar a orar a Jeová, né? E assim como Davi, eu também quero que as minhas orações agradem a Jeová como um incenso perfumado. Muito bom, muito obrigado. Irmã Larissa, por favor. No capítulo 142:5, ali Davi ele expressa sua confiança e dependência em Jeová. Ele se refere a Jeová como seu refúgio. E analisando o contexto, ele se encontrava naquela ocasião em uma caverna, isolado e cercado por inimigos. Mas mesmo diante de dificuldades tão grandes, ele sabia que Jeová era o único em quem ele podia confiar plenamente. Então esse versículo nos lembra da importância de reconhecer que Jeová é a verdadeira segurança e o sustento para a nossa vida, especialmente em momentos de tribulação. Muito bom, muito obrigado. Irmão Elton, ali atrás, por favor. Eu gostei do Salmo 141:5, porque lá Davi disse, né, que se alguém o repreendesse, seria como óleo sobre a sua cabeça, né? Então Davi aqui ele reconheceu que para o seu próprio bem, se ele recebesse alguma correção de alguém justo, isso seria algo bom, né? Então eu aprendi que mesmo quando eu recebo algum conselho, alguma repreensão, eu devo encarar isso de maneira positiva, né? Focar no conselho e não na forma que foi dado, né? Com certeza isso é algo benéfico para mim. Muito bom, muito obrigado. Irmã Luciana, por favor. No Salmo 143:5, outro ponto que eu achei interessante é que quando Davi ele se confrontava com perigos e grandes provações, o que ajudava ele a manter a lealdade a Jeová era a meditação, né? Então, e tudo que Jeová tinha feito por ele, né, a favor do seu grandioso nome. Então, hoje também, né, se a gente procurar meditar em assuntos espirituais, isso vai nos ajudar a perseverar, assim como Davi perseverou. Muito bom, muito obrigado. Irmã Ana Rosa, por favor. O Salmo 142:7, Davi ali se sentia tão sozinho com seus problemas, num lugar escuro, perigoso e separado de todos os homens. Mas Davi, ele sempre clamava a Jeová. Aprendi então que da mesma maneira, quando passamos por tais situações em nossas vidas, podemos, assim como Davi, clamar a Jeová por ajuda, confiando que Jeová, com certeza, não irá nos desamparar. Muito bom, muito obrigado. Irmã Mara, ali atrás, por favor. No Salmo 143:8, Davi disse: faz-me saber o caminho que devo andar. Todo dia, quando acordamos, nós oramos a Jeová. Agradecemos pelo dia, pela noite, pedimos a Ele as coisas que realmente nos preocupam, pedimos a Ele perdão pelos nossos pecados. Mas Davi aqui nos ensina algo mais. Temos que pedir a Jeová que Ele nos guie ao tomarmos decisões, ao escolhermos o melhor modo de agirmos naquele dia. Se fizermos isso com constância, certamente o nosso dia, apesar das dificuldades e dos imprevistos, será bem-sucedido, porque teremos a proteção, a aprovação de Jeová. Muito bom, muito obrigado, irmã Mara. Irmão Geraldo, por favor.
no Salmo 142, 1 e 5, o rei Davi se refere a Jeová como quinhão na terra dos viventes. Nessa ocasião, muito provavelmente, ele estava numa caverna, né, sendo perseguido pelo rei Saul, que estava procurando matá-lo. Então, ele fugiu para essa caverna de difícil acesso. E o Salmo 142, 4 fala justamente sobre isso, né, que ele olhava para um lado, para o outro, não achava nenhum amigo. Mas ele tinha um amigo, né, que ele recorria, que era Jeová Deus. É Jeová Deus, né? Muito bom, agradecemos. Irmã Amanda, por favor. No Salmo 142, 2, Davi diz que derrama suas preocupações e aflições a Jeová. Assim aprendi que em todos os problemas, Davi lhe recorria imediatamente à ajuda de Jeová. Ele não tentava resolver as coisas sozinho. E mesmo nos problemas que não estavam ao seu alcance resolver, ele sentia a paz que vem de Jeová, justamente por lançar sobre Jeová seus fardos. Então, procurar a ajuda de Jeová, mesmo nas coisas pequenas, me ajudará a ter a Jeová como meu refúgio em todos os momentos da minha vida. Muito obrigado, irmã Amanda, e agradecemos o comentário de todos os irmãos também. Agradecemos ao irmão Kazuya pela bela consideração em joias espirituais, como também os belos comentários proferidos pelos nossos irmãos. Antes de darmos continuidade, vamos convidar os irmãos que têm parte na sala adicional, já podem se dirigir até lá, o nosso irmão Gustavo já está esperando. Aqui na sala principal, nós vamos convidar a todos para que possam fazer uso da sua Bíblia Sagrada, porque nós vamos observar a leitura que está no Salmo 141, versos do 1 ao 10, que vai ser feita pelo nosso irmão Abner Tavares. Ó Jeová, invoco a Ti, vem depressa me ajudar. Presta atenção quando clamo a Ti. Que a minha oração seja como incenso, preparado diante de Ti. Que as minhas mãos erguidas sejam como a oferta de cereais do anoitecer. Coloca uma vigia à minha boca, ó Jeová. Põe uma sentinela na porta dos meus lábios. Não deixes que o meu coração se incline para algo mau, para praticar atos perversos junto a homens maus. Que eu nunca me delicie com suas iguarias. Se o justo me surrasse, seria um ato de amor leal. Se me repreendesse, seria como óleo sobre a minha cabeça, que a minha cabeça nunca recusaria. Continuarei orando, mesmo nas suas calamidades. Embora seus juízes sejam jogados do penhasco, o povo prestará atenção às minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando se ara e fende a terra, nossos ossos foram espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos estão fixos em Ti, ó soberano Senhor Jeová. Em Ti me refugiarei. Não tires a minha vida. Protege-me da armadilha que prepararam para mim, dos laços dos malfeitores. Todos os maus cairão nas suas próprias redes, ao passo que eu escaparei, são e salvo. Irmão Abner, muito obrigado, viu? Apreciamos muito a sua excelente leitura. E o irmão estava sendo observado aí na lição 12 da brochura Melhore. Agora, olha que interessante o tema. Seja simpático e mostre que se importa. Agora, como fazer isso numa leitura, né? Parece meio estranho. Mas se nós observarmos o conselho que nós temos aí na brochura, nesse quadro, ela diz assim, olha. Não exagere nas emoções. Quando estiver lendo, que era o seu caso, expresse os sentimentos indicados pela passagem, sem chamar atenção para si mesmo, seja sempre educado e amoroso. Olha, então dá para ser, né? Como diz aí, simpático e mostrar que se importa, mesmo fazendo uma leitura, né, irmão? Irmão, se saiu muito bem, apreciamos muito. Muito obrigado pela sua ajuda, viu?
Agora vamos entrar na segunda sessão e faça seu melhor no ministério. Nós vamos ter uma apresentação iniciando conversas e vamos observar um testemunho informal. A parte vai ser feita, olha, dê testemunho para uma pessoa, depois de ajudá-la de maneira prática. Nossa irmã Kaline Machado e a sua ajudante Júlia Campos. Oi, tudo bem? Você precisa de ajuda? Ai, eu preciso sim, eu tô totalmente perdida. Hoje é meu primeiro dia de aula aqui, eu sou nova nessa escola. E para piorar, eu não conheço ninguém. Ai, puxa vida, quando eu cheguei aqui, eu também me sentia assim. Mas olha, não se preocupe, eu posso te ajudar. Qual que é a sala que você está procurando? É a sala 1º B, mas eu nem sei se eu tô no prédio certo. Já passou tanta gente por aqui, mas eu não consegui parar ninguém. Ah, é verdade. As pessoas elas andam com pressa, né? 24 horas correndo de um lado para o outro. Algumas também não têm interesse em dar informação e outras têm medo, né, de falar com alguém estranho que não conhece. Pois é, meus pais sempre dizem que eu devo tomar bastante cuidado porque o mundo está perdido. Mas às vezes eu acho que eles já zeram um pouco. Olha, o meu nome é Kaline. Como é seu nome? Júlia. Eu entendo você, Júlia. E sabe que esse cuidado que os seus pais têm com você é devido ao tamanho do amor que eles sentem por você. Essa semana eu estava lendo um texto na Bíblia, eu sempre ando com ela aqui no meu celular. Se você me permitir, eu posso ler para você. Ele é bem curtinho e eu acho que depois da leitura desse texto você vai entender o porquê a preocupação excessiva dos seus pais. Posso ler para você? Pode sim. O texto é de 1 João 5:19. Diz assim, ó: sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. Viu só, Júlia? Por que a preocupação dos seus pais não é uma preocupação exagerada? É verdade. Preciso admitir que o que eles falam quase sempre acontece. Às vezes parece que eles acertam de tanto repetir. Quando eu tinha a sua idade, eu também pensava assim. E parece que até tem algumas restrições que os pais fazem que às vezes parece sem sentido, né? Mas ao longo do tempo, Júlia, eu fui vendo que, na verdade, algumas coisas que os pais dizem é sempre para o nosso bem. Na verdade, todas as coisas é para o nosso bem. E quando eu estava passando por essa fase, algo que me ajudou bastante foi a leitura de um livro. O nome desse livro é Os Jovens Perguntam. Se você me permitir, eu posso te enviar o link. Você consegue acessar, também consegue fazer a leitura da Bíblia. O que você acha? Ah, eu quero sim. Eu gosto de ler vários conteúdos. E obrigada pela ajuda e por ser tão gentil comigo. Imagina, Júlia. Agora você já conhece alguém, a minha sala é essa e a sua é logo ali na frente. Vamos lá, eu vou com você? Irmã Kaline, irmã Júlia, muito obrigado pela excelente apresentação. Gostamos muito, né, da maneira com que a irmã se saiu diante de uma ajuda prática, né, que a jovem estava precisando. Se nós observarmos a brochura Ame as Pessoas, e aí no tema bondade, nós temos o ponto 5, seja prestativo. Usando de bom senso, veja se você pode ajudar a pessoa de formas práticas. Talvez lá, batendo de casa em casa, né, talvez você perceba que o morador ele está chegando do mercado com algumas sacolas pesadas, ou talvez uma pessoa está saindo na rua para levar um saco de lixo pesado, né? Então, em vez de chegar e já tentar falar da Bíblia, olha aí, ó, seja prestativo, né? Atos de bondade pode abrir as portas para uma conversa. Ah, vou ajudar a senhora, vou ajudar o senhor a carregar essas bolsas. Ah, vamos lá que eu levo até a lixeira, né? Atos de bondade. Às vezes sai uma pessoa mais idosa, né? Não consegue andar direito, a gente pode usar de atos de bondade antes de iniciarmos uma conversa direto na Bíblia. Isso abre muitas portas, irmãos, ajuda, né? Atos de bondade, como diz aí, pode deixar as portas abertas para uma futura conversa. E foi o que a irmã propôs a fazer aqui, né? Um ato de bondade para ajudar uma aluna que estava meio perdida ali, a se ajeitar, né, na situação dela. Um ato de bondade abriu as portas para uma conversa. Muito obrigado, irmãs. Apreciamos muito a apresentação das irmãs. Agora nós vamos ver a outra parte, cultivando interesse. Agora um testemunho público. A pessoa diz que está ocupada. Como é que a irmã vai se sair? Nossa irmã Maria Lima e a sua ajudante Andréa Souza.
Oi, Maria, que bom te encontrar aqui na praça. Estava precisando mesmo falar com você. Oi, Andréia. Tá tudo bem? Parece que está com pressa. Estou mesmo. Me desculpa não ter respondido suas mensagens. É que as crianças hoje não vão poder nem brincar. Verdade, que pena. Eles estavam tão ansiosos para brincar com o Matheus. Lembra daquele emprego que eu te falei? Então, eu consegui. E por isso eu tive que colocar o Matheus na creche. Então, estou indo correndo lá levar os documentos. Ai, que bom que deu certo, Andréia, o serviço. Fico feliz. Se você precisar de alguma ajuda prática, eu estou aqui, viu? Então, Maria, eu estou gostando tanto do estudo, mas com essa mudança, essa rotina toda, agora eu não sei nem por onde começar. Sabe, Andréia, no começo é difícil mesmo conciliar tudo, né? Filho, marido, casa, o novo trabalho que exige bastante também. Mas sabe o que me ajudou, Andréia? Foi sempre manter a minha amizade com Jeová em primeiro lugar. Então, Maria, é isso mesmo que eu quero, né? Não posso deixar Deus de lado, ainda mais agora que Ele me ajudou a arrumar esse emprego, né? Então, a minha folga é domingo. Você consegue ir depois do almoço? Claro, Andréia. Vou sim, vai ser um prazer ir lá ajudar você no estudo. Vamos fazer assim, me passa seu endereço pelo WhatsApp, pode ser? Tá bom, daqui a pouquinho eu te passo, então. Irmã Maria, irmã Andréia, muito obrigado pela excelente apresentação. É interessante nós observarmos essa mudança que nós temos que fazer e nos adaptar agora ao morador, né? Talvez antigamente estivéssemos acostumados, né, quando encontramos uma pessoa interessada, a marcarmos um horário para fazer uma revisita ou até iniciar um estudo que seria mais fácil para nós. Agora a situação muda um pouco, né? A brochura Ame as Pessoas, se nós vimos aí perseverança, ela tem no ponto 3, olha, ajuste a sua programação para visitar a pessoa num horário que seja bom para ela, né? Horário que seja bom para ela. No domingo, na hora do almoço, ó, é bom para nós, é bom para ela, né? Foi o horário que ela escolheu. É lógico que precisamos ter um certo critério. Se a pessoa escolher um horário que seja o horário da reunião, aí vai ficar mais difícil. Mas a gente precisa se ajustar, né? Pergunte-se, quando é mais provável que eu encontre a pessoa? Quando e onde vai ser mais fácil para conversar comigo? Mesmo que o horário não seja bom para você, ou quando não era bom para a irmã, né? Esteja disposto, como diz aqui, a visitar a pessoa, no domingo, no horário de almoço. É horário bom para a pessoa, né? E aí a gente vai ser bem-sucedido se nos ajustarmos à necessidade da pessoa. Muito obrigado, irmãs. Excelente apresentação. Vamos agora observar, irmãos, explicando suas crenças. Vamos ter uma demonstração. E olha o tema. Por que as testemunhas de Jeová não aceitam transfusão de sangue? A nossa irmã Joelma Garcia e a sua ajudante, Elane Camargo, irão responder essa pergunta. Cunhada, deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço você e o cunhado e vejo que vocês são pessoas equilibradas. Mas do outro lado da família de onde eu venho, eles falam que os testemunhas são fanáticos, porque não tomam sangue acreditando que vão ser curados pela fé, não tomam remédios nem aceitam tratamento. E que ainda muitos fiéis e crianças morrem por causa disso. Falei para o seu irmão que nessas férias eu ia falar com você para ver o quanto disso é verdade. Oh, cunhada, como é bom ter vocês aqui em casa e é melhor ainda você me fazer perguntas. Vamos lá, então, responder sobre isso. Sobre ser curados pela fé, nós acreditamos e aprendemos pelo estudo da Bíblia que os apóstolos de Jesus tinham o poder de curar, mas não podiam transmitir esse dom a ninguém. Assim, com a morte do último apóstolo, essas curas acabaram. Ah, entendi. E sobre nós não buscarmos tratamentos ou remédios quando o assunto é sangue, nós buscamos sim tratamentos, Elaine, mas sem sangue, que são conhecidos como o padrão ouro na medicina.
Essas estratégias, esses tratamentos são conhecidos dos médicos e dão muito certo e são tão eficientes que os médicos usam esses tratamentos desenvolvidos para testemunhas para não testemunhas. São pessoas que querem evitar as doenças transmitidas pelo sangue. Ah, mas aí deve ser muito caro, né? Então, não são. Esses tratamentos são de baixo custo e estão disponíveis no Sistema Único de Saúde, o SUS, Elaine. Tá, mas mesmo assim muitos acabam morrendo todo ano. Essa afirmação não tem nenhuma base, Elaine, porque além dos ótimos tratamentos disponíveis, se for necessário uma cirurgia complexa, por exemplo, uma cirurgia cardíaca ou ortopédica, elas podem ser feitas sem sangue, utilizando-se de técnicas desenvolvidas e previstas no SUS. E os pacientes, Elaine, inclusive crianças, que não recebem transfusão, numa cirurgia grande como esta, se recuperam muito bem ou até melhor do que aqueles que não utilizam transfusão. Ah, é? Não sabia nada disso. Mas fico pensando, Joelma, a vida é muito valiosa para vocês ou não? Por que vocês não aceitam o sangue? Olha, Elaine, nós damos imenso valor à vida. Tanto que nós não fumamos, nós não praticamos aborto, nós não vamos às guerras, não usamos drogas. E nas guerras, a vida de milhares de pessoas são, sim, desperdiçadas. Nossa posição de não usar sangue é uma opinião religiosa, baseada no que a Bíblia diz. Olha esse versículo aqui, Elaine, de Gênesis, no capítulo 9, versículo 4. Você pode ler, por favor? Somente não comam a carne de um animal com seu sangue, que é a sua vida. Então, você conseguiu ver o que foi que Deus proibiu aqui? Ele proibiu comer a carne do animal com sangue. E ele explicou por quê? Porque é a vida do animal. Muito bem. Então, Elaine, para Deus, a vida que Ele dá a todas as criaturas, homens e animais, é simbolizada pelo sangue deles. Ele não nos deu permissão de comer ou usar o sangue, porque isso significaria tomar para nós a vida da pessoa, da criatura. Só que essa vida não é nossa, nós não criamos vida. Sabemos que a fonte da vida é Deus. Então, nós não tomamos sangue porque entendemos que essa é uma ordem direta de Deus para nós, uma vez que a vida só pertence a Ele. E olha, Elaine, essa ordem foi repetida de novo aqui no Novo Testamento. Aqui no livro de Atos 15, 28 e 29, diz assim, ó: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum fardo, além destas coisas necessárias, que persistam em se abster de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Então, olhando aqui, Elaine, o que foi que Deus proibiu aqui? Qual foi o uso que Ele autorizou aqui a respeito do sangue? Autorizou algum? Não, aí falou que é para se abster de sangue, né? Ah, Joelma, agora entendi, né? Então, vocês procuram obedecer o que está na Bíblia. Isso me dá o que pensar. Posso repetir para você o que eu entendi? Porque eu quero relembrar e, quem sabe, numa outra ocasião, explicar para a família quando o assunto surgir de novo. Combinado, vamos lá então. Parece uma apresentação fácil, né, irmã, de lidar? Mas quando nós falamos sobre o sangue, é bem difícil de nós explicarmos, mas a gente tem ajuda, né? Isso é importante. E na apresentação da irmã, talvez observamos aí que a irmã Ilane estava com uma dúvida do que ela ouviu de outras pessoas. E agora, como tirar essa dúvida dela? Usando o que a brochura menciona aí para nós, olha, na lição 7, use informações verdadeiras. Exatamente o que a irmã fez, né? Porque as informações verdadeiras, elas são contidas na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então, o primeiro uso que nós vamos fazer, como diz aí, são a Bíblia Sagrada.
Queremos estar atento a dois fatores importantes, irmãos. Olha, use fontes de informações confiáveis, que no caso o irmão usou foi a Bíblia, e não altere as informações. Porque além da Bíblia, nós temos informações que vêm do escravo fiel e prudente, né? E essas informações também são confiáveis. Mas quando a gente vai buscar informações lá no mundo, sobre o sangue, elas não são muito confiáveis. Então a gente tem que ter cuidado, né? Por isso que ele falou, quando nós formos usar informações de outras fontes, não mude o sentido do que está escrito. E procure saber se essas informações são atualizadas. Quando a gente fala de sangue, embora houve um aumento aí na medicina, né, no esclarecimento da medicina, um avanço, por assim dizer, mas muitas informações não são confiáveis. Mas as irmãs saíram muito bem, né? A irmã usou a Bíblia e informações confiáveis. Obrigado, viu, irmãs? Excelente apresentação. Vamos agora à terceira parte da nossa reunião, nossa vida cristã. Para iniciarmos essa parte, vamos entoar juntos o cântico 141. Esse cântico tem como tema o milagre da vida, baseado no Salmos 36, versos 9. Esse cântico expressa bem aquilo que Jeová espera de nós, né, irmãos? Que demos valor à vida, porque é um milagre do nosso Criador. E uma das formas que nós podemos realmente valorizar a vida é estarmos preparados para situações que possam exigir cuidados médicos ou uma cirurgia. Vamos aprender sobre esse tema? Nosso irmão Siqueira. Ao passarmos por uma situação difícil, nós nos sentimos fracos em sentido físico e também emocional. E quando se trata da questão, por exemplo, médica ou cirúrgica, ainda muito mais, não é mesmo? Qual é a ajuda que nós temos para essas situações? Sabe, o Salmo 46, 1, menciona que Jeová é uma ajuda encontrada prontamente em tempos de aflição. Como se encaixa bem esse salmo nas questões médicas, nas questões cirúrgicas, pelas quais às vezes temos que enfrentar.
Situações que exigem cuidados médicos ou uma cirurgia pode causar e causa muita ansiedade. Você já passou por isso, com certeza. Ou poderá passar. Mas, amorosamente, Jeová Deus, nosso Criador, nos dá tudo o que precisamos para estarmos preparados para essas situações de ansiedades, principalmente relacionadas a questões médicas. Quais são essas ajudas? Vamos pensar nelas. Por exemplo, a organização fornece o cartão Diretivas Antecipadas e também o cartão de identificação para os filhos, né? Para filhos. Também fornece outras informações, outros documentos de informações médicas, tudo para ajudar você a estar preparado e ajudar a classe médica. Algumas dessas ajudas, aí na sua apostila tem um asterisco, elas estão aí embaixo. Vamos ver essas ajudas, vamos passar na TV para vocês poderem observar. Aí está o seu cartão, Diretivas Antecipadas. Depois temos um outro formulário. Informações para pais com filhos que precisam de tratamento médico. Informações para pacientes que precisam de cirurgia ou quimioterapia. Informações para gestantes. Perceberam? E depois desses documentos, desses formulários, que você pode ter acesso, pode pedir para o seu superintendente de grupo, existe uma outra ajuda muito grande. Alguém quer dizer qual é? Uma Rose? Os irmãos da Coli. Comissão de ligação com os hospitais. Então, Jeová providenciou tudo isso amorosamente para que nós pudéssemos estar numa situação tranquila, mesmo numa situação difícil que envolva questões médicas ou até cirúrgica. Tudo isso ajuda nós a realmente obedecermos a lei que está lá em Atos 15, 28 e 29. Alguém que quiser ler aí, por favor, Atos 15, 28 e 29. Irmão Davi? Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nenhum fardo além destas coisas necessárias, que persistam em abster-se de coisas sacrificadas a ídolos, de sangue, do que foi estrangulado e de imoralidade sexual. Se vocês se guardarem cuidadosamente dessas coisas, tudo irá bem com vocês. Saudações. Amorosamente, Jeová providenciou e inspirou um médico a escrever isso. Tanto é que os termos são médicos. Abstenha-se. Olha que parte amorosa de Jeová para com nós humanos. Vamos ver agora um vídeo, depois teremos algumas perguntas. Vamos prestar atenção no vídeo. O vídeo é: você está preparado para uma situação que exija cuidados médicos? A vida é um presente maravilhoso que Jeová nos dá. Quando cuidamos bem da nossa saúde, estamos usando bem esse presente. Mas vivemos em tempos críticos e difíceis. Nós também passamos pelos problemas que todo mundo passa, incluindo os problemas de saúde. É importante já estarmos preparados para quando precisarmos de cuidados. Antes de surgir essa situação, precisamos ter decidido que tratamentos vamos aceitar. 3 coisas podem nos ajudar: o cartão Diretivas ou cartão de identificação para menores de idade, preenchidos, documentos de informações médicas e a comissão de ligação com hospitais. Eu sei que eu sou jovem e saudável, mas acidentes podem acontecer a qualquer momento.
Quando deixamos preenchido o cartão diretivas, nós estamos garantindo que nós vamos agradar a Jeová numa situação difícil. Um tempo atrás eu tive um acidente de bicicleta e quebrei a clavícula. A Coli confirmou que o hospital que ia me receber era cooperador e que a minha consciência e as minhas decisões iam ser respeitadas. E isso me ajudou a me sentir muito mais calmo durante aquele momento difícil. Nem sempre uma situação médica é uma emergência. Às vezes são procedimentos programados, ou algum tratamento como a quimioterapia. E também inclui momentos felizes, como a gravidez ou o nascimento de um bebê. O documento S-407 são informações para pacientes que precisam de cirurgia ou quimioterapia. Esse documento nos ajuda a entender que especialidades médicas estão envolvidas no tratamento do nosso problema de saúde. Com base nas informações do S-407, eu consegui descobrir quais perguntas eu precisava fazer para o meu médico antes da cirurgia. E eu também consegui me preparar mentalmente para a cirurgia e tive a certeza que as minhas decisões seriam respeitadas. O S-401, Informações para Gestantes, é um documento muito útil, especialmente para mães de primeira viagem. Elas podem ler com calma e saber exatamente o que elas precisam fazer com relação a cuidados pré-natais. Assim elas vão se sentir mais seguras. Onde nós moramos, a gravidez é algo que é visto como assunto pessoal. Muitos acham que se contarem para outros, algo ruim vai acontecer com a mãe ou com o bebê. O nascimento de um filho é um momento muito, muito feliz. É uma bênção de Jeová. Mas mesmo nesses momentos, imprevistos e complicações podem acontecer. Quando eu descobri que estava grávida, eu fiquei ansiosa e com medo, porque era a minha primeira gravidez e eu não sabia o que poderia acontecer comigo ou com o bebê. Com o documento S-401, eu descobri que eu poderia contatar a Coli e pedir a ajuda deles. Os irmãos da Coli nos ajudaram a achar um médico. Os publicadores devem entrar em contato com a Coli, mesmo se parecer que a questão do sangue não vai ser um problema. Porque, quando a Coli está envolvida, nós podemos ajudar os irmãos a encontrar bons médicos que vão respeitar as decisões deles. Ninguém precisa ter medo de contatar a Coli. Ao contrário, a Coli fica muito feliz quando os irmãos procuram a ajuda deles. Estamos preparados para ajudar, e Jeová nos treina para fazer esse trabalho, e nos treina para fazê-lo bem. Os membros da Comissão de Ligação com Hospitais não podem tomar decisões pelos irmãos. As decisões sobre cuidados médicos se encaixam no princípio de Gálatas 6:5, que cada um levará sua própria carga. Mas Jeová nos ajuda. Ele nos provê a Coli para nos ajudar a levar a nossa carga. Os irmãos da Comissão de Ligação com Hospitais são muito confiáveis. Esses irmãos amorosos se preocupam muito com os nossos problemas de saúde. E eles ainda tomam cuidado de manter a confidência sobre a nossa situação. Alguns irmãos passam por situações que mudam a sua vida. E isso pode ser muito difícil, até desanimador. Mas muitos deles, por fazerem bom uso das provisões de Jeová, estavam preparados quando precisaram de ajuda médica e conseguiram lidar bem com a situação. O segredo do sucesso deles é que eles souberam usar as provisões de Jeová durante esses momentos difíceis. Eles já tinham preenchido o cartão de diretivas ou de identificação, já tinham lido com cuidado os documentos de informações médicas e tinham entrado em contato com a Coli. E por estarem bem preparados, enfrentaram a situação de um modo que alegrou o coração de Jeová.
quanto amor da parte de Jeová para nós, né? Com tantas informações. Vamos aqui a pergunta: por que foi importante para alguns irmãos ter o cartão de diretivas preenchido? Malerce? Porque imprevistos sobrevêm a todos. Acidentes podem acontecer a qualquer momento. E com o cartão preenchido, os irmãos da Coli, eles têm condições de nos ajudar a achar médicos cooperadores. Enfim, eles poderão nos ajudar a levar a nossa carga. Muito obrigado. Como o documento Informações para Gestantes S401 já ajudou algumas pessoas? Mana Rosa? O vídeo falou da irmã, né? Que ela engravidou pela primeira vez e ficou muito preocupada, porque não sabia o que podia acontecer com ela e com o bebê. Mas com esse documento, ela descobriu que poderia sim contar com a Coli e pedir a ajuda deles. E os irmãos da Coli ajudou ela a encontrar um médico. Muito obrigado. Por que é melhor entrar em contato com a Coli assim que possível, se você for precisar de uma internação, uma cirurgia ou um tratamento, como de câncer, mesmo se você achar que não vai surgir um problema envolvendo o sangue? A Daniela? Porque quando a Coli está envolvida, eles podem ajudar a encontrar bons médicos que vão respeitar a nossa posição. Eles estão preparados para ajudar, são treinados por Jeová para isso. Muito obrigado. Vamos ver uma imagem agora e vamos pensar aí nesse quadro. Você está preparado? Olha a nossa irmãzinha ali. Cartão de diretivas, Bíblia de um lado, tem uma outra informação lá impressa junto à Bíblia, está se preparando. Ambiente calmo, tranquilo. Então, a ideia é, coloque as suas decisões por escrito no cartão de diretivas. Tá aí. A segunda é, entre em contato com a Coli assim que possível. E a terceira é, esteja preparado para falar com seu médico sobre sua decisão com relação às transfusões, uso de frações de sangue e procedimentos que envolvam seu próprio sangue. Irmãos, nós temos que ser habilidosos a falar com o médico. Essa habilidade que nós temos de falar com as pessoas de casa em casa, conseguir falar com elas, também temos que falar com o médico. Quando o médico diz assim, o seu caso é cirúrgico, aí você diz que é testemunho de Jeová, e diz assim, não, testemunho de Jeová? Você tem que saber como responder ele. Lembra que no vídeo lá mencionou que nós temos que treinar isso? Então temos que treinar também. Doutor, se eu também não fosse testemunho de Jeová, também não ia aceitar, porque isso é uma ordem para os cristãos, é uma ordem bíblica. E, aliás, doutor, quem escreveu o livro de Atos foi um médico. Olha que a parte amorosa de Deus inspirar um escritor médico, alguém médico para escrever essas informações para nós. E pela maneira como o senhor tem me cuidado, tem me tratado até agora, doutor, estou muito confiante que o senhor vai fazer essa cirurgia. Sabe, Lucas foi chamado de médico amado. Espero que a Testemunha de Jeová também possa dizer que o senhor será o nosso próximo médico amado. Muito obrigado, irmão Siqueira, pela sua excelente explanação e nos ajudar, que realmente precisamos estar preparados para essas emergências se elas surgirem. Vamos acompanhar agora o estudo bíblico. Ele está baseado no capítulo 21, parágrafos do 14 ao 22, e vamos convidar o nosso irmão Júlio Juqueira. Abram, por favor, o livro Testemunho Cabal no capítulo 21 e vamos dar continuidade a partir do parágrafo 14. E nesse capítulo já vimos como Paulo lidou com uma conspiração
E também a ressurreição de Eutico, que foi também de grande encorajamento para nós. E hoje vamos ver mais momentos emocionantes de Paulo e entender melhor o tema desse capítulo, quando ele disse: estou limpo do sangue de todos os homens. E para nos ajudar, teremos a leitura dos parágrafos pelo nosso irmão Enzo Soares. Vamos iniciar? Subtítulo: Publicamente e de casa em casa. Vamos dar atenção à leitura dos parágrafos 14. Paulo e seu grupo viajaram de Troade a Assos e depois a Mitilene, Quios, Samos e Mileto. O objetivo de Paulo era chegar a Jerusalém a tempo da festividade de Pentecostes. Sua pressa para chegar a Jerusalém explica por que ele escolheu uma embarcação que não pararia em Éfeso nessa viagem de volta. Mas, visto que Paulo queria conversar com os anciãos de Éfeso, o apóstolo pediu para que eles o encontrassem em Mileto. Quando eles chegaram, Paulo lhes disse: vocês bem sabem como me comportei entre vocês desde o primeiro dia que pisei na província da Ásia. Trabalhei como escravo para o Senhor, com toda a humildade e com lágrimas, sofrendo por provações por causa das conspirações dos judeus. Ao mesmo tempo, não deixei de falar a vocês coisa alguma que fosse proveitosa, nem de ensiná-los publicamente e de casa em casa, mas dei testemunho de forma cabal, tanto a judeus como a gregos, de que deviam se arrepender e voltar para Deus, e ter fé no nosso Senhor Jesus. Então, a pergunta do parágrafo 14. O que Paulo disse aos anciãos de Éfeso quando os encontrou em Mileto? Irmã Jaziane? Então, ele começou ali a fazer como se fosse um relatório, uma retrospectiva de tudo o que ele tinha feito ali naquele momento. Desde o dia que ele tinha pisado na província da Ásia, que ele tinha trabalhado como um escravo, com humildade, sofrendo até provações por causa das conspirações que havia sofrido dos judeus, mas mesmo assim ele não tinha deixado de falar publicamente e nem ensinar as coisas de casa em casa. E assim ele também estava falando para eles, tanto para judeus como para gregos, que eles deviam se arrepender e se voltar para Deus e ter fé no sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado, irmã Josiane. Irmã Luciene? E o livro de Atos, capítulo 20, do 18 ao 21, deixa bem claro, que Paulo ele foi muito zeloso na pregação das boas novas do reino. Então, Paulo podia falar essas palavras para aqueles anciãos, porque em Éfeso, porque ele mesmo se dedicava no ministério de casa em casa. Então, ele dava o exemplo. Obrigado, irmã Luciene. E como é que foi esse encontro entre Paulo e os anciãos de Éfeso? Irmã Joelma? Paulo, já retornando da sua terceira viagem missionária, queria voltar logo para Jerusalém, para pegar a festividade de Pentecostes. Então, ele pegou um barco que não fizesse muitas paradas. E esse barco parou ali em Mileto. E distava apenas 50 quilômetros de Éfeso. Então, não era para eles que estavam acostumados, não seria uma distância muito grande, e Paulo evitaria perder tempo lá em Éfeso. Obrigado, irmã Jama. Então, vamos entender melhor as palavras de Paulo agora nos próximos parágrafos. Vamos ouvir a leitura do parágrafo 15 agora. Há muitas formas de alcançar as pessoas com as boas novas hoje. Como Paulo, nós nos esforçamos a ir onde quer que haja pessoas, seja em ponto de ônibus, em ruas, seja no comércio. Mas ir de casa em casa continua a ser o principal método de pregação das testemunhas de Jeová. Por quê?
Por um lado, a pregação de casa em casa dá a todos a oportunidade de ouvir a mensagem do reino regularmente, demonstrando assim a imparcialidade de Deus. Permite também que os sinceros recebam ajuda individualizada de acordo com as suas necessidades. Assim, o ministério de casa em casa fortalece a fé e a perseverança dos que se empenham nessa atividade. Realmente, uma marca registrada dos cristãos verdadeiros hoje é o seu zelo de pregar publicamente e de casa em casa. Então, a pergunta do parágrafo 15: quais são algumas vantagens da pregação de casa em casa? E aqui temos oportunidade para vários comentários. Então, qual que é a primeira vantagem? Irmã Ana Cristina? Então, uma delas é a oportunidade de ouvir a mensagem do reino regularmente, demonstrando assim a imparcialidade de Deus. Obrigado, irmã. Irmã Larissa? Também permite que os sinceros recebam ajuda individualizada de acordo com suas necessidades. Obrigado, irmã. Irmã Luciana? Além disso, o Ministério de Casa em Casa fortalece a fé e a perseverança dos que empenham nessa atividade. Obrigado, irmã Luciana. Irmã Yolanda? Uma marca registrada dos cristãos verdadeiro hoje. É isso mesmo, essa é a nossa atividade, né? Irmão Isaías? É lógico que existem várias modalidades no ministério, né? E também queremos dar apoio a estas outras modalidades que nos ajudam a encontrar pessoas onde quer que estejam. Mas como nós vimos aqui, né, o Ministério de Casa em Casa é a marca registrada, né, das Testemunhas de Jeová. Então nós queremos fazer todo o esforço e pregar com zelo de casa em casa. Muito bom, obrigado, irmão Isaías. Irmão Lucas? Isso é interessante porque muitas outras organizações religiosas tentaram fazer ou começaram a fazer a pregação de casa em casa, mas em pouco tempo pararam. As Testemunhas de Jeová, ao contrário, já tem centenas de anos que eles fazem essa pregação. Desde o início, eles fazem essa pregação e continuam avançando. Uma prova disso é a extensão que tomou essa obra, hoje feita em mais de 200 países. Além disso, conforme diz Atos 1:8, isso acontece porque são os únicos que têm o Espírito Santo de Deus, o que move essas pessoas a saírem num domingo de manhã, a uma tardinha, enfim, a hora que for necessário. Então é somente através do Espírito Santo que move ou guia essa atividade. Muito bom, obrigado, irmão Lucas. E não é por nada, né, que é a marca registrada. Muitos até reconhecem isso, né? Muito bem. Então vamos avançar, ver mais sobre o que Paulo disse, parágrafos 16 e 17. Paulo explicou aos anciãos de Éfeso que ele não sabia os perigos que aguardavam ao voltar a Jerusalém. Contudo, eu não considero a minha vida preciosa para mim, ele lhes disse. O importante é que eu possa terminar minha corrida e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, dar um testemunho cabal das boas novas a respeito da bondade merecida de Deus. Com coragem, Paulo se recusou a deixar que qualquer circunstância, fosse saúde fraca ou amarga oposição, o impedisse de cumprir sua designação. Hoje também, os cristãos enfrentam vários tipos de circunstâncias negativas. Alguns enfrentam proscrição e perseguição. Outros, corajosamente, lutam contra graves doenças físicas ou emocionais. Os jovens lidam com a pressão dos colegas de escola.
Não importa as circunstâncias em que estejam, as testemunhas de Jeová mostram determinação, assim como Paulo. Estão decididas a dar um testemunho cabal das boas novas. Então, a pergunta dos parágrafos 16 e 17. Como Paulo mostrou que era corajoso e como os cristãos hoje imitam o seu exemplo? Então, primeiro, como é que Paulo mostrou que era corajoso? Irmã Aparecida? Então, Paulo se recusou a deixar qualquer circunstância atrapalhasse o seu ministério. Ele diz: contudo, não considero a minha vida preciosa para mim. O importante é que eu possa terminar a minha corrida, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Obrigado, irmã. E como os cristãos hoje imitam o seu exemplo? Irmã Ana Rosa? Hoje também, né, os cristãos enfrentam, né, circunstâncias negativas, proscrição, perseguição, graves doenças físicas e até mesmo emocionais, né, lidam com pressões de colegas de escola, mas não importa a circunstância em que estejam. As testemunhas de Jeová mostram determinação, assim como Paulo, e estão decididas a dar testemunho cabal das boas novas. Muito bom. Obrigado, irmã Ana Rosa. Irmão Nilson? E é notável quando vemos alguém com deficiências físicas ou estão afetados por uma situação emocional, estão lá lutando, trabalhando lado a lado com os publicadores. Isso é uma fonte de encorajamento para todos nós. Então, os que participam ou perseveram nessa atitude, com essa atitude positiva de encontrar o merecedor, merece muitos elogios pelo esforço que faz, fortalece a fé dele e também daqueles que estão observando ele. É verdade mesmo. Obrigado, irmão Nilson. Bom, agora vamos ver um outro conselho de Paulo no parágrafo 18, com o subtítulo: Prestem atenção a si mesmo e a todo o rebanho. Vamos ouvir o parágrafo 18. A seguir, Paulo deu um forte conselho aos anciãos de Éfeso, usando seu próprio modo de vida como exemplo. Primeiro, ele os informou de que essa provavelmente seria a última vez que o veriam. Então ele disse: Estou limpo do sangue de todos os homens, pois não deixei de declarar a vocês toda a vontade de Deus. Como os anciãos de Éfeso podem imitar a Paulo dessa forma não terem culpa de sangue? Ele lhes disse: Prestem atenção a si mesmo e a todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como superintendentes, para pastorearem a congregação de Deus, que ele comprou com o sangue do seu próprio Filho. Paulo avisou que lobos ferozes se infiltrariam no rebanho e falariam coisas deturpadas para arrastar os discípulos atrás de si. O que os anciãos deveriam fazer? Fiquem despertos, avisou Paulo, e lembrem-se de que por 3 anos, noite e dia, não deixei de exortar cada um de vocês com lágrimas. Pergunta do parágrafo 18. Como Paulo se manteve livre de culpa de sangue e como os anciãos de Éfeso poderiam fazer o mesmo? Irmão Oswaldo? Então, Paulo, ele falou que ele não deixou de declarar as boas novas a nenhuma pessoa. Então, ele se esforçou em fazer o trabalho que ele tinha que fazer. Ele, então, declarou para as pessoas, né? E ele fez o seu máximo. E também ele deixou, assim, para os anciãos, um modelo, né? Para os cristãos hoje também, né? Ele falou que devia prestar atenção a si mesmo
né, e aos todos o rebanho. Então Paulo, ele ajudou hoje, através da palavra de Deus, a Bíblia que ele deixou registrado, ele avisou que teria lobos ferozes, né, infiltrados no rebanho, e falariam coisas deturpadas para arrastar os discípulos atrás de si. Então Paulo, ele falou que as pessoas, que os irmãos deviam se lembrassem que os 3 anos, noite e dia, ele não parou de exortar a cada um de vocês com lágrima. Então Paulo, ele fez muito bem o trabalho dele, ele se esforçou em falar com todos e também deixou um legado, né? Um exemplo para os irmãos cristãos hoje. Né? Muito bom. Obrigado, irmão Oswaldo. Irmã Rose? Paulo, assim, ele deixou um bom exemplo. E ele disse que estava limpo do sangue de todos os homens, pois não deixei de declarar a vocês toda a vontade de Deus. Então, aqueles anciãos, eles eram como fosse testemunha, porque eles observaram o esforço que Paulo fazia para pregar as boas novas. Obrigado, irmã Rose. Irmão Oscar? E também para nós, agora em nossos dias, esse exemplo, ele é seguido. Os anciãos, eles se preocupam com as ovelhas, eles se preocupam com os publicadores, outros anciãos, servos, pioneiros, estudantes, seus familiares, em toda a situação. Não só em sentido espiritual, como prático também. Nós estamos dispostos e conscientes da necessidade de ajuda prática para os demais irmãos, muitas vezes de alguma forma ou de outra, e além da principal, que é a espiritual. Para isso, estão constantemente de casa em casa e nas reuniões com os demais publicadores. Muito bom, obrigado, irmão Oscar. E Paulo avisou, né, desses lobos ferozes, e foi isso que aconteceu, né, que nós vamos ver agora no parágrafo 19. Esses lobos ferozes apareceram no final do 1º século. Por volta de 98 era comum. O apóstolo João escreveu: já surgiram agora muitos anticristos. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. No 3º século, a apostasia já havia levado ao surgimento da classe clerical, da cristandade. E no 4º século, o imperador Constantino deu reconhecimento oficial à forma corrupta de cristianismo. Por terem adotado rituais pagãos, dando-lhes uma aparência cristã, os líderes religiosos de fato falaram coisas deturpadas. Ainda se podem ver os efeitos de tal apostasia nos ensinos e nos costumes da cristandade. Pergunta do parágrafo 19. Que apostasia se desenvolveu no final do 1º século? E a que isso levou nos séculos seguintes? Irmã Linda Lauren? Por volta de 38 era comum, o apóstolo João escreveu: já surgiram agora muitos anticristos. Eles saíram do nosso meio, mas não eram nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Então aqui a gente já consegue ver que já começou a instalar o anticristianismo. Daí no 3º século, a apostasia já havia levado ao surgimento da classe clerical da cristandade. E no 4º século, o imperador Constantino deu reconhecimento oficial a essa forma corrupta de cristianismo. Obrigado, irmã Linda Lauren. Irmã Natália? Quando João escreveu essas palavras, né, já surgiram agora muitos anticristos e eles saíram do nosso meio, ele deixou claro que esses que faziam parte do anticristo eram os que saíram do meio da organização, ou seja, eles se tornaram apóstatas
e passaram a fazer parte desse anticristo. Muito bom, obrigado, irmã Natália. Irmã Luciene? E é interessante notar, né, que esse termo anticristo, ele não se refere apenas a uma pessoa, né, mas é um grupo de pessoas e organizações que fazem parte do anticristo. Eles espalham mentiras religiosas, negam que Jesus Cristo é o Messias e tentam distorcer a relação entre Jeová e seu Filho Jesus Cristo. Obrigado, irmã Luciene. Irmão Lucas? E foi então, a partir dessa data do quarto século, que muitas festividades que eram pagãs passaram a ter aparência cristã, como o Natal, o uso de imagem, o uso de trajes religiosos. Então, a partir dessa data, vamos dizer que nasceu oficialmente a cristandade. E, até os dias de hoje, elas continuam enganando a humanidade, conforme nós mesmos sabemos, e muitos de nós aqui viemos da cristandade e fazíamos essas coisas, né, como Natal, Páscoa e N outras coisas. Obrigado, irmão Lucas. Agora vamos avançar, parágrafos 20 e 21. O modo de vida do apóstolo Paulo estava nítido em contraste com o daqueles que mais tarde se aproveitariam do rebanho. Ele trabalhava para se sustentar, a fim de não ser um fardo para a congregação. Seus esforços a favor dos irmãos não tinham por objetivo obter riquezas. Paulo incentivou os anciãos efésios a demonstrarem um espírito abnegado. Vocês devem ajudar os fracos, Paulo lhes disse, e ter em mente as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Assim como Paulo, os anciãos cristãos hoje são abnegados, em contraste com os clérigos da cristandade que tiram proveito do seu rebanho. Aqueles a quem se confia a responsabilidade de pastorearem a congregação de Deus cumprem com as suas responsabilidades de modo altruísta. O orgulho e a ambição não têm lugar na congregação cristã, pois os que buscam a própria glória vão falhar a longo prazo. A presunção só leva a desonra. Pergunta dos parágrafos 20 e 21. Como Paulo demonstrou um espírito abnegado e como os anciãos cristãos podem fazer o mesmo hoje? Irmã Maria? Irmã Isidébora? Irmã Maria. É que Paulo, ele... Era a última viagem dele. Estava despedindo dos anciãos e ele disse: eu estou limpo do sangue de todos os homens. Também o modelo que ele deixou foi que ele disse que era para ajudar as ovelhas. E ele disse: pois há mais felicidade em dar do que há em receber. Todos esses conselhos ele deu para os anciãos. Obrigado, irmã Isidébora. Irmão Tiago? É algo espantoso de analisar como os apóstolos aprenderam de Jesus Cristo a forma humilde de servir àqueles que estavam em busca do alimento espiritual. Ao passo que hoje em dia nós vemos, na verdade, verdadeiros aproveitadores que se colocam em altares e fazem com que as ovelhas sofram, para que ele seja glorificado. Os irmãos, hoje em dia, nós vemos a diferença. Os anciãos, eles têm o espírito abnegado. Qualquer ancião que você converse, você vê que ele tem compaixão, paciência, humildade e está sempre colocando a sua pessoa em serviço aos irmãos. Tá bom, obrigado, irmão Tiago. Irmã Vanessa?
ele não tinha o objetivo de ter riquezas. Ele trabalhava apenas para o seu sustento e ele também ele fabricava tendas, né, para não ser um fardo para a congregação. Obrigado, irmã Vanessa. Irmão Mateus? Infelizmente, hoje em dia, os clérigos da cristandade, eles tentam se aproveitar do rebanho. É algo que os cristãos, os anciãos da congregação, eles não fazem isso. Eles usam o mesmo modelo de Paulo. Eles querem ajudar os outros irmãos. Eles têm suas responsabilidades de modo altruísta. O interessante que eu achei nesse parágrafo, que pessoas orgulhosas e de ambição, eles não têm lugar na congregação. Mesmo que por um tempo pareça que eles têm algum privilégio, mas eles não vão ficar aqui a longo prazo, né? Eles vão falhar. Obrigado, irmão Mateus. Bom, agora vamos parágrafo 22. Paulo era muito amado pelos irmãos por causa do amor genuíno que ele próprio demonstrava a eles. De fato, quando chegou a hora de Paulo ir embora, todos começaram a chorar muito. Então abraçaram Paulo e o beijaram ternamente. Os cristãos prezam e amam muito aqueles que, assim como Paulo, dão de si mesmo a favor do rebanho. Depois de analisar o excelente exemplo de Paulo, não concorda que ele não exagerou nem foi presunçoso ao dizer: "Eu estou limpo do sangue de todos os homens"? Obrigado, irmão Enzo, por nos ajudar com a sua leitura. A pergunta do parágrafo 22. O que tornou Paulo uma pessoa muito amada pelos anciãos de Éfeso? Irmão Mateus? Paulo era muito amado pelos irmãos por causa do genuíno amor que ele próprio demonstrava a eles. E também por Paulo, ele priorizar os irmãos acima de si próprio. Muito bom, obrigado, Mateus. E o que está acontecendo nessa imagem, conforme Atos 20, 37 e 38? Irmã Genaína? Então, para muitos ali era uma triste despedida, pois eles sabiam que não iriam mais ver o apóstolo. Então, eles começaram a chorar muito e abraçaram Paulo e beijaram ternamente. Muito bom, obrigado, irmã Janaína. Irmã Daniela? Na nota do texto de Atos 20, 37, fala que nos tempos bíblicos dar um abraço acompanhado por beijos e lágrimas era uma expressão de grande carinho por alguém. Então, com certeza, os anciãos que abraçaram Paulo, como vemos na imagem, tinham mesmo muito carinho por ele. Obrigado, irmã Daniela. E hoje é assim também? Irmão Lucas? Essa imagem é uma imagem muito comovente, né? A gente vê lá uma pessoa se despedindo e muitos ali chorando e chorando sinceramente, né? Querendo abraçar Paulo. Isso é um exemplo para nós, né? Nós damos muito valor tanto aos nossos anciãos como aqueles que nos visitam a cada 6 meses, que são os superintendentes de circuito. Porque, com certeza, todos eles, como os anciãos, os superintendentes de circuito, estão dando o seu melhor, né? Muitos abnegaram ter uma família para cuidar do rebanho, outros abnegaram morar perto dos pais. Então, é um exemplo de nós. Devemos dar muito valor a essas pessoas, são muito preciosas para nós e para Jeová. Obrigado, irmão Lucas. Irmã Rose? Com toda certeza, a gente preza muito e ama muito os anciãos, porque a gente observa que, apesar de tantas responsabilidades que eles têm, eles estão sempre dispostos a nos ajudar e tratar com amor e carinho. Obrigado, irmã. Então, podemos concluir o quê? Quando Paulo disse as palavras de Atos 20, 26.
como diz aí no final do parágrafo. Irmã Elaine? Quando ele disse, estou limpo, né, do sangue de todos os homens, então ele não exagerou e nem foi presunçoso. Obrigado, irmã Elaine. Então, na verdade, Paulo ele nos deixou um belo exemplo, né, de como podemos dar um testemunho cabal e também como podemos pastorear a congregação, por sempre pensar no bem-estar dos outros e sem esperar nada em troca. Então, gostaríamos de agradecer e parabenizar os comentários dos irmãos. Muito obrigado, irmão Júlio. Nós apreciamos também a sua boa condução ao estudo bíblico de congregação e ao nosso irmão Enzo também pela sua excelente leitura. Estamos chegando ao final dessa reunião, irmãos. Meio triste, né? Nós vemos com tanta expectativa e somos ricamente abençoados pelo nosso Criador Jeová. E a reunião passa rapidinho, né? Mas vamos relembrar alguns pontos que tivemos hoje na reunião. Faça uso aí novamente da sua apostila. Em Tesouros da Palavra de Deus, nós vimos a importância de agirmos de acordo com as nossas súplicas por ajuda. Fomos aconselhados aqui, né, observamos quão importante é nós estarmos atentos às maneiras como que Jeová responde às nossas orações e que precisamos agir de acordo. Talvez um conselho que venha de um irmão ou de uma irmã, até mesmo de uma criança, pode ser a resposta a uma oração que fizemos ao nosso Criador Jeová Deus. Mas, ao fazermos essas orações de súplicas, precisamos agir de acordo com aquilo que pedimos. Senão, talvez não vamos observar a resposta do nosso Criador. Vimos excelentes apresentações em Faça Seu Melhor no Ministério. Apresentações que nos ajudaram a iniciar conversas, cultivar o interesse e, como vimos aqui também, até darmos um testemunho a respeito das nossas crenças. Vemos que falar a respeito do sangue não é algo fácil, precisamos nos preparar. Não só como foi o caso aqui de matérias que temos que respondem a essa pergunta, mas também em nossa vida cristã, nós vemos que precisamos estar preparados para situações que possam exigir cuidados. Agora, esse estar preparados, irmãos, a consideração e o vídeo mostrou que não é quando chegamos lá no hospital. Nós precisamos nos preparar antes. E aí recebemos até alguns conselhos de informações que nós temos que ter, conhecermos bem, para que quando viermos a enfrentar uma situação como essa, talvez uma cirurgia, ou talvez conversarmos com os médicos, nós já estamos preparados. Pensando nisso, você está com o seu cartão diretivas preenchido aí com você? Se sair do salão do reino e talvez acontecer algo antes de chegar na sua casa, você está preparado para uma situação como essa? Hoje em dia, né, nós, por não carregarmos mais as nossas bolsas, a tecnologia, temos tudo no celular. Mas e o cartão diretivas? Eu, por exemplo, não carrego nem a minha carteira, mas o meu cartão está aqui comigo, né? Então, eu estou preparado, né? Isso é muito importante, viu, irmãos? Porque Jeová espera que a gente valorize a vida. E estarmos preparados vai nos ajudar nesse sentido. O que vamos aprender na semana que vem? Eu destaquei aqui duas partes importantes. Uma em Tesouros da Palavra de Deus, que vai ter o tema Feliz o povo cujo Deus é Jeová. E nossa vida cristã também é um tema interessante. Olha, Jeová quer que você seja feliz. Esteja aqui conosco na próxima semana. Com certeza essas partes em nossa vida cristã vai nos ajudar muito, né, em Tesouros da Palavra de Deus. Então convidamos a todos para que possam estar aqui conosco. Sem mais, vamos encerrar a nossa reunião, agradecendo a todos os irmãos aqui presentes, os irmãos que nos acompanharam pelo Zoom, né? Videoconferência. Para terminarmos a nossa reunião, nós vamos entoar o cântico de número 103. Tem como tema: os anciãos são um presente de Jeová.
Após o cântico, a oração final vai ser feita pelo nosso irmão Danilo Silva.